Olá, boa noite. Essa noite de sexta-feira, vamos começar com a estreia dos Alquimistas do Agora. Ao iniciar em 2006 o meu programa Saúde com Vida na Primer TV de Florianópolis, mas sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era assim uma proposta visionária que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que se deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós quanto à manutenção de nossa saúde. Naquela época, eu não entendia muito bem o propósito de estar realizando esse meu sonho, literalmente. Estava eu, finalizando meu mestrado em Reiki, e me via como instrumento a serviço do grande todo, Deus, como todos nós somos, os alquimistas de agora. Agora, eis-me aqui em 2025, na Rádio Amor e Vida, em Curitiba, apresentando o programa Alquimistas do Agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar um mundo melhor? Você já pensou nisso? E eu estou aguardando agora a minha entrevistada. E sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Sandra Ferreira César tem 51 anos, é casada com Alexandre César, mãe de Pamela e do Luiz Alberto, é vó da Laura e do Bernardo, e há 13 anos ela é pedagoga da Prefeitura de São José dos Pinhais, é pós-graduada em Pedagogia Escolar, Administração, Supervisão e Orientação Escolar pela Facinter, e faz parte do Conselho Municipal dos Direitos de São José dos Pinhais, líder da Pastoral da Criança na Capela Santo Antônio, em São José dos Pinhais, é catequista na Paróquia São Pedro, em São José dos Pinhais, e é idealizadora e coordenadora do projeto Renasce Mulher. Então, conosco temos Sandra. Seja bem-vinda, Sandra. Alquimistas do Boa noite, Agora. boa noite, Carla. Quero primeiramente agradecer pelo convite, né, para estar aí participando da estreia do programa Alquimistas do Agora. Agradecer também a Mari Cruz e a todos da Rádio Amor e Vida. É sempre uma alegria poder estar com vocês. Muito obrigada, gratidão. Eu que te agradeço, você está aqui conosco, né? E quem é Sandra Ferreira César? Então, Sandra Ferreira César é uma mulher que passou por muitos Boa desafios noite, durante a vida, né? Muitos desafios durante a vida, por momentos difíceis, e aí que parte a vontade que nasce, né, o projeto Renasce Mulher, no ano de 2021, né, em plena pandemia, então todos estávamos reclusos, e por passar por situações difíceis na vida, né, fiz parte da estatística como vítima de violência doméstica durante de um relacionamento abusivo de 18 anos, e aí resolvi escrever esse projeto, que para mim é muito mais que um projeto, é uma missão, para poder ajudar, né, outras mulheres a não passarem pelas situações difíceis com que eu passei. Então, Sandra, nos conta de onde surgiu esse nome, Projeto Renasce Mulher. Eu achei tão lindo. Boa noite, Alexandre. Então, Renasce Mulher, na verdade, é o renascer mesmo, né? É a oportunidade de um recomeço, de um renascimento de vida, mostrar para as mulheres que é possível, sim, romper com os ciclos de violência, mesmo sendo difícil ainda, porque nós vemos que a sociedade ainda julga muito mais do que deveria, né, acolher e não julgar, mas que hoje em dia nós temos, né, as delegacias especializadas da mulher, a Lei Maria da Penha, né, que completou aí 19 anos, então nós temos instrumentos e os órgãos responsáveis a quem buscar, né, para poder romper com esses ciclos. E o Renasce Mulher, na verdade, é um espaço de vez e voz para que todas sejam ali acolhidas, que seja feito, então, esse vínculo, né? É um projeto que acontece em formato de rodas de conversa, e não é, na verdade, só um momento para se falar ou para as orientações, como faço parte também do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nós falamos sobre direitos, sobre empregabilidade, sobre cursos de formação, sobre oportunidades para renascer.
Então, na verdade, não é só a questão do relacionamento abusivo, dos direitos da mulher. É algo para a mulher ter uma nova gerência de vida, uma nova vida posteriormente, assim. Seria isso? Exatamente, né? Para ver que existem outros caminhos, né? E dentro desse grupo, né, do projeto Renasce Mulher, então, vai se estabelecendo esse vínculo, né? Esse fortalecimento da mulher ali, em que todas vão se conhecendo, o projeto ele vai sendo ampliado. Aqui em São José dos Pinhais, Carla, o projeto acontece desde 2023. Acho que ótimo. Sim. E, na verdade, é uma iniciativa muito necessária para a comunidade, né? Porque as mulheres em si, elas têm um pouco de vergonha de falar dessa situação na vida delas, né? Exatamente, né? Nós, infelizmente, aí vemos nos meios de comunicação quase que diariamente, né? Casos de feminicídio, casos de violência contra a mulher. Um caso que chamou muito a atenção aí, que foi muito recente, até divulgado na mídia ontem, foi o caso de uma mulher de 29 anos em Araucária, né? Que era mantida em cárcere privado, teve 3 filhos com um padrasto e, assim, é inadmissível nos dias de hoje a gente ainda ver casos como esses, né, de pessoas que passam por tantas situações de medo, né, porque o que me chamou muito a atenção até ontem vendo a reportagem, ela dizendo que mesmo ele estando preso ainda ela tinha muito medo. Sim. Porque, E a mãe porque na verdade... desconhecia, né? A mãe desconhecia essa história de abuso que ela tinha aos 7 anos de idade, né? Exatamente, desde os 7 anos de idade, aí aos 16 anos foi emancipada e obrigada a casar com esse padrasto. Então, são situações, assim, realmente inadmissíveis, né? Que a gente vê notícia, a gente ouve a reportagem ali e a gente fica estarrecido que essas situações ainda, infelizmente, aconteçam, né? Não podem ser situações banais, isso não pode se tornar banal, né? Nós temos que Sim. combater a violência. Não, sem dúvida. E, na verdade, é meio estranho uma história dessas acontecer em pleno século XXI, né? Com toda a questão da liberação da mulher, todas essas leis que também acolhem ela, né? Apesar que muitas não têm esse conhecimento, né? Exatamente, e muitas também, eu digo por experiência própria, né, Carla, fica muito sentimento de vergonha, né, então a mulher acaba se culpabilizando, ela leva a culpa para si, né, e muitas vezes, assim, mesmo a família sabendo, mas a decisão de romper com esse ciclo de violência tem que partir da mulher, porque muitas vezes a família até tenta dar esse suporte, né, mas tem que partir dela. Então, realmente, muitos fatores, às vezes, estão intrínsecos. A questão emocional, a A dependência Monique está financeira. falando que concorda plenamente, meninas, que o mundo está todo fora da curva. Exatamente. A gente está vivendo num momento de muita inversão de valores, né? Então, assim, essas questões desses comportamentos manipuladores, e por isso que eu digo que essa questão da violência, ela tem que ser tratada nas escolas, no ambiente educacional, já com as crianças pequenas, porque o que a gente percebe, né, eu como trabalho como pedagoga com educação infantil, na verdade, há 22 anos, mas aqui em São José há 13 anos, a gente tem observado, principalmente pós-pandemia, os comportamentos das crianças, né, que ficaram mais reclusas e que estão vivenciando essas situações de violência no ambiente doméstico, e que esses comportamentos, eles vêm refletir na escola. Então, muitas vezes a gente, né, sabendo um pouco mais ali da rotina daquela criança, do que está se passando, a gente consegue entender os comportamentos que afloram na escola. Sim, e a escola também tem que fazer o movimento de trazer esses pais também para pensarem junto com a criança, né? Que está vivendo um abuso, que está vivendo uma situação assim complicada no dia a dia dela, né? Às vezes É, até a exa mãe desconhece, né? Que nem o caso dessa menina de Araucária, né? exatamente. E, na verdade, assim, é por isso que eu digo, a iniciativa do projeto, além de ter sido vítima e ser profissional da educação, é uma necessidade realmente de abrir esse espaço de escuta, né, de uma escuta atenta e não de um momento
para julgar, porque muitas vezes é fácil para uma pessoa que não está vivendo aquele contexto dizer, mas por que a pessoa não rompe com esse ciclo, por que não se separa, porque, enfim, só que na questão emocional é difícil, porque nos casos de violência, principalmente da violência psicológica, a vítima ela vai se tornando uma sombra do agressor. Então ele vai anulando a pessoa, e é como se aquela pessoa não existisse e tivesse totalmente a dependência do outro. Né? Acaba se tornando realmente uma sombra ali, e por isso que ela não consegue muitas vezes romper. E na questão financeira ainda é pior, ou digamos, tão quanto difícil, porque tem os filhos, tem outras questões, muitas vezes essa mulher não tem uma escolaridade, ela não tem um curso, ela não tem um caminho, ela não vê um horizonte para recomeçar a vida. Então, realmente, por isso que eu digo, a sociedade como um todo tem que dar esse apoio, né? Não é, na verdade, julgar, e sim acolher, mostrar que é possível e oportunizar momentos para esse recomeço de vida. Sim, e na verdade a pessoa que está num relacionamento abusivo não repara que está num relacionamento abusivo, né? Os outros Sim. ao redor dela é que comentam, né? Como você vê exatamente. isso? Sim, normalmente as pessoas não percebem, né? Ou, em alguns casos, consideram a violência só como a violência física, né? E a violência, ela é psicológica, ela é moral, ela é patrimonial, ela é sexual. Então, são vários tipos de violência. O Fernando está dizendo que é um tema muito relevante para a gente, parabéns. Obrigada, Fernando. Realmente, né, é um tema delicado para se falar, mas necessário nos dias de hoje, porque com a prevenção e com a informação... Você está lendo também? Não. A informação e a conscientização devem iniciar junto às crianças no ensino fundamental a partir dos anos finais também. Eu concordo, né, com a Corina ali de certa maneira, mas eu diria que já na educação infantil é possível. É possível conversar com as crianças sobre isso, né, sobre essas questões de conflito que normalmente já afloram nessa idade, até mesmo nas brincadeiras, né, porque a gente também tem que orientar as crianças e os adolescentes que normalmente já iniciam essa questão ali dos relacionamentos, que muitas vezes não percebem que um controle do celular, um controle da roupa que você vai usar, isso já é uma violência, já é uma forma de controle, de querer manipular outra pessoa, né? Que os relacionamentos, eles têm que ser estabelecidos através do diálogo e do respeito. Isso. Quais as políticas públicas para educar as crianças a fim que elas não sofram isso? Então, na verdade, essa questão que nós vivemos numa sociedade, nesse momento de inversão de valores, mas é também chamar para dentro da escola os pais, né? Ofertar momentos com profissionais da área de saúde, seja com psicólogos, seja com terapeutas, né? Nós, profissionais da escola, com os professores, porque o que nós vemos também, infelizmente, eu não culpo, mas eu digo que os pais estão cada vez mais distantes da escola. Então, muitas vezes, os pais nem conhecem os professores, vão somente em alguns momentos durante o ano. Então, assim, que estejam mais próximos. E a questão também que, pós-pandemia, o uso das telas, isso tem interferido diretamente na educação das crianças. Né? A gente vê crianças aí com 4, 5 anos ficando horas e horas em frente a uma tela, seja no celular ou em jogos, e que os pais muitas vezes nem têm o controle do que essas crianças estão vendo. Sim. E muitas vezes também as crianças menores, né, os irmãos sendo cuidados por irmãos. Então, essa responsabilidade sendo passada. Então, essa questão, a gente sabe, né, hoje em dia, uma sociedade em que nós vivemos, todos trabalham, a rotina é estressante, de uma forma geral, mas nós precisamos ter, não é o tempo, a quantidade de tempo, e sim a qualidade de tempo que essas famílias têm que ter dentro dessa rotina para olhar para essa criança, para brincar com essa criança, né, para procurar saber o que está sendo feito na escola, enfim, porque isso faz toda a diferença. Quando você idealizou o Renasce Mulher, qual foi o objetivo que você pensou para ele?
O que você objetivava conseguir, assim? Eu tenho como objetivo até hoje, Carla, levar o projeto para o maior número de mulheres possíveis. Eu tenho um sonho, que é transformar o projeto Renasce Mulher em um programa aqui no município de São José dos Pinhais, né, para que eu possa ter comigo profissionais de outras áreas, né, além da educação também da saúde, da assistência social, e que a gente possa realmente levar esse projeto aí para o maior número de pessoas possíveis, para, né, espaços, porque atualmente a Joyce está me perguntando aqui qual o objetivo do projeto, como funciona, né? Uhum. Então, o projeto ele acontece, são encontros mensais, é sempre na última sexta-feira de cada mês, na Escola Municipal Castro Alves, no bairro Parque da Fonte. Mas, assim, eu já fiz o projeto em outros espaços, né? Na Delegacia da Mulher, em CRAS, em escolas. Então, eu digo que o Renasce Mulher está aberto para as pessoas que estejam abertas a recebê-lo. Né? Eu me interessaria de conhecer. Então já sintam-se convidados, né? Você e todos os ouvintes aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, para o próximo encontro que será agora no dia 26 de setembro, na última sexta-feira agora desse mês. E mas qual claro horário? que às 19 horas. 19. Isso. Mas eu vejo, assim, de suma importância, né? Faço o projeto de forma voluntária, porque, como eu disse, no início, era também difícil para mim falar sobre isso, porque eu relembrava de momentos muito difíceis vivenciados na minha vida. Né? Até meu esposo, o Alexandre, sempre me dizia, você vai tocar em feridas ali que são difíceis para você falar. Eu lembro que no primeiro encontro eu, né, relembrava desses momentos aí de muito medo, de muita tristeza, e aí isso, aos poucos foi curativo, o projeto também me curou. Cada vez que eu falo, hoje em dia eu falo com uma naturalidade, né? Isso não dói mais em mim. Então é isso que eu quero para as outras pessoas. Eu quero ofertar esse espaço ali de escuta, né? Que as pessoas sejam acolhidas, que vão sendo fortalecidas, que a gente possa orientar e que a gente possa ter relatos, como eu já tive, de pessoas no projeto que hoje em dia têm paz, que conseguem viver, né? Que foram buscar ali os seus direitos, enfim. Eu não estou para julgar, eu estou ali para orientar. E como você percebeu que o teu relacionamento era um relacionamento abusivo? Então, na verdade, no começo a gente não percebe muito, Não. mas vai dando indícios, né? O relacionamento ele vai se tornando cada vez mais abusivo, mas no meu caso em específico eu só consegui romper com uma tentativa de feminicídio em 2018. Puxa. Numa discussão, sim, numa discussão, uma briga, uma faca no peito, e aí eu falei, chega, eu não quero isso para mim, porque se eu não tivesse, né, tido a coragem de romper com aquilo naquele momento, eu não estaria aqui para poder falar hoje. Para outras mulheres. Exatamente. E hoje em dia eu vejo o quanto realmente isso foi não só ruim para mim, porque não é ruim só para a vítima, é ruim para a família, é ruim para os filhos, é ruim às vezes para as pessoas com quem você partilha, que sabem do teu sofrimento, porém a iniciativa tem que partir de você. E como você disse, muitas vezes as pessoas acham que você vive um relacionamento muito bom, mas é só você que está ali dentro daquela situação, né, sabendo que quando não existe mais respeito, né, o respeito, o diálogo, enfim, a confiança, porque se você está com uma pessoa e a pessoa está fazendo mal para você, eu também acredito que ela não é uma pessoa, não é um bom pai, né, nesse caso. Não foi um exemplo bom para o meu filho. Sim. Aqui comentou da questão que os pais estão distantes dos filhos devido ao celular. Mas na verdade, assim, a gente não pode negar a tecnologia, né, o uso da A Joyce está te tecnologia. parabenizando do projeto. Obrigada, Joyce. Então, na verdade, a gente não pode negar que a tecnologia está aí, está presente, né, mas veio essa lei agora, inclusive, da proibição do uso dos celulares nas escolas, né? Acho ótimo. Então, assim, em casa,
Não adianta você dizer que você está próximo do teu filho, você sentada na sala assistindo a televisão e o teu filho no quarto com acesso a todas as redes sociais. Então, assim, às vezes o maior perigo está ali escondido do outro lado da tela. Então, não que a gente tenha que proibir, não é isso, mas tem que ser um uso com consciência, os pais têm que ter esse controle, né, porque senão acaba se tornando uma dependência para essa criança. A gente vê que muitas crianças hoje não brincam mais, né? O que é o brincar? O brincar é pegar uma tela, eu quero um jogo, eu quero entrar numa rede social. Não. Então, a gente precisa resgatar. Eu, como sou profissional da educação infantil, a gente vê isso como um desafio muito grande, né? E também fazer essa orientação para as famílias, para terem esse momento ali dedicado para os filhos. Aí, no caso, voltando à questão do abuso, né? Porque o ciclo do abusador é muito aquela questão de bomber love, né? Jogar muito amor, amor, amor. Aí, quando a mulher tá mais voltada a ele, né? Eu tô falando mais dentro da psicologia, né? Ele faz o movimento de desqualificar essa mulher, né? Ele diminui essa vítima dele de forma que essa vítima não tenha mais tanta autoestima em relação a si e que ele possa manipular de alguma forma, né? Exatamente. Então, ele vai destruindo com essa autoestima, com a autoimagem da mulher, fazendo com que ela se torne completamente dependente dele. Né? Ele para as outras pessoas, ele se apresenta de uma forma tranquila, como se fosse uma pessoa boa. Então, os que vêm de fora não conseguem entender. E por que muitas vezes a mulher é taxada como louca? Né? Isso que eu Porque ia quando ela comentar. resolve, exatamente, porque quando ela resolve falar, não, mas veja, mas a tal pessoa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa no trabalho, não tem O Fernando está situação. falando que a gente precisa retornar a nossa vida analógica e menos digital. Exatamente. A gente hoje em dia depende do celular, depende da tecnologia para o trabalho, muitas vezes, mas nós mesmos temos que nos policiar. Não é só falar da criança, nós enquanto adultos também, né? Porque se você pega o celular às vezes para ver uma coisa, daqui a pouco você já se distrai e está entrando em outra rede social e assim vai. É muita informação, é muito rápido, né? Esse movimento. E a gente perde esse contato humano, né? Exatamente. E hoje em dia é difícil esse contato humano e muitas vezes quando a gente encontra com alguém, a gente tem aquela necessidade também de ser ouvido. E às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas elas só querem falar, né? Você não tem assim esse espaço de escuta. Então por isso que eu acho de extrema necessidade esse espaço do projeto para ser um espaço de escuta também. Ótimo. E daí, voltando àquela questão, né, o quanto também é necessário a mulher nesse movimento de renascer, a questão da autoestima, né? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida a questão da autoestima, a questão, para mim, foi fundamental, cara, também no sentido de que quando você passa por uma situação de violência doméstica, você acha que só você sofreu ou que o que você sofreu foi pior, mas aí compartilhando com outras pessoas, você vê que tem situações muito piores da que você vivenciou. Sim. Porque daí, na verdade, você tem a possibilidade de uma rede de apoio em relação ao que você traz, né? Isso é bom na roda da conversa. Por isso que eu digo, é curativo, foi e continua sendo muito forte para mim isso, porque é uma missão, não é somente um projeto, não é somente ir na escola naquele dia, naquele horário, porque eu tenho pessoas que estão comigo desde o início do projeto, mas o projeto é tão amplo que encontro eu recebo novas pessoas, né? E Sim. Pessoas que trazem outras pessoas e que vão. E é muito assim, de boca em boca, né? As pessoas vão fazendo propaganda que gostaram, daí elas vão fazendo essa rede, né? Esse movimento de todas participarem, né? Exatamente. E pessoas de diversas faixas etárias, porque assim, a violência, infelizmente, ela não escolhe idade, cor, social. Infelizmente, ela está presente em toda a sociedade, de uma maneira geral.
É verdade. E o como é, é necessário as pessoas se conscientizarem também dos direitos que elas têm frente a essas coisas que elas sofrem, né? Eu trabalhei no setor de violência sexual no HC aqui de Curitiba, né? E eu via muito um desconhecimento da onde procurar ajuda, da onde vinha ter esse auxílio, né? Que o projeto promove. Eu acredito que é muito necessário a gente se unir, né? Nesse sentido, né? Se Oi, unir. Carla. Oi, querida, tô ouvindo. Você Oi. tá me ouvindo? Não, acabou cortando a. Não, não te ouvi. Ah, tá. Não, eu comentei que eu trabalhei no HC, no setor de violência sexual, e eu vi que muitas mulheres, assim, por não ter tanto conhecimento dos seus direitos, elas ficam muito à mercê porque elas não sabem a quem recorrer, né? Ah, sim, exatamente. Essa informação, né? Essa orientação é tudo. Então, o que a gente vê? Na escola, por exemplo, quando a criança chega e relata alguma situação de abuso, de violência para o professor, né? Então, preparar esse profissional para fazer essa escuta sensível. Da mesma maneira, nas unidades de saúde, né? Que são ali, muitas vezes, naquele primeiro atendimento em que as mulheres relatam, ou muitas vezes já chegam com as marcas aparentes da violência e que querem, né, não disfarçar, mas por medo, por vergonha mesmo, não querem relatar, né? Então, essa sensibilidade desses profissionais aí que atendem esses casos. E você tem políticos te auxiliando nesse projeto? Então, na verdade, não tem. Eu tenho, assim, o apoio da prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Educação, que cede o espaço, porque como eu trabalho como pedagoga o dia todo aqui no município, né, eu faço esse projeto à noite, de forma voluntária, mas a prefeitura e a Secretaria de Educação disponibilizaram o espaço da escola, né, para que eu possa fazer os encontros. Mas como eu disse, Carla, a vontade realmente é ampliar, né, e levar para outros espaços, porque assim, não é somente na escola, né, a gente tem associações de moradores, a gente tem, né, igrejas, a gente tem diversos espaços, empresas, né, que... O Clóvis gostou muito do projeto, muito interessante, Ah, gostou muito. que bom, aí depois no final eu vou deixar aí o O contato contato, também, a rede sim. social do projeto, né, então eu vejo que o projeto ele tem muitas portas ainda para adentrar, né. Eu dependo, claro, do convite, mas como eu digo, eu sou da educação, mas eu gosto muito da área da assistência social também. Eu acho que é uma política de intersetorialidade, né, que ela está toda Ela ligada, complementa. Uhum, é uma rede complementa. de proteção, sim. E no caso, você não pensou em sair com algum cargo político, buscar essa parte de políticas públicas? Então, Carla, eu fui candidata o ano passado aqui no Ah, município. viu? Eu pensei nisso. Fui candidata a vereadora aqui, já fui candidata a vereadora em 2020 no município de Pinhais, porque nós moramos lá durante 40 anos, né? Então, eu sou servidora aqui há 13 anos, mas que eu moro aqui em São José há 3 anos. Mas eu digo que sim, todos nós somos políticos, né? Ninguém vive sem Sim, a política ela está em todos os aspectos das nossas vidas, e eu gosto muito, sim, e pretendo futuramente legal. concorrer a outros cargos. Tem o nosso apoio aqui, todo mundo está conhecendo você. Ah, obrigada. Não, é porque eu vi a forma que você fala é extremamente coesa frente à questão das políticas públicas, sabe? Você não deixa à parte essa visão do coletivo.
E eu Sim, acho na verdade, ótimo. e na verdade é isso também que me move, né? Me levou a estar no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. No final agora do mês de julho, eu participei como uma das representantes do município na Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi em Foz do Iguaçu. Então, eu gosto muito. O pessoal brinca comigo que eu sou a mulher dos conselhos, né? E eu tô no Conselho da Mulher, eu participo na unidade de saúde. Então, eu gosto muito. Eu acho que, assim, se a gente está nesse mundo, se não for para dar uma colaboração e ajudar o próximo, não tem sentido, né? E também não adianta a gente só criticar e dizer, mas não tem isso, não tem aquilo, tá, mas qual é a minha contribuição? O que eu estou fazendo para fazer de uma forma diferente para melhorar a vida de algumas pessoas? A Cláudia Daia Rainha está falando parabéns pelo programa maravilhoso, gostou bastante. Obrigada. E é muito necessário, né, Sandra, que as pessoas se conscientizem que elas têm uma parcela de contribuição nesse grande coletivo, né? E todo mundo é uma Exa pecinha de quebra-cabeça nesse mosaico divino, né? exatamente. Eu gosto muito e estudo agora, comecei a estudar recentemente a teoria da complexidade, né, de Edgar Ai, Morin. ótimo. Aham. Gosto muito, né, e então essa cosmovisão que, né, nós temos que ter, né, é não olhar só para o individual, a gente tem que olhar para o coletivo. Nós fazemos parte de uma sociedade e que nós precisamos dar a nossa contribuição, seja dentro do nosso âmbito no trabalho, na família, né, e de uma maneira geral, a gente vai interligando, né, fazendo essa ligação dos saberes. Sem dúvida. E na verdade, aquela ideia, né, que o nosso microcosmos, a nossa história, reflete no macrocosmos, né? Reflete nesse grande todo, né? Então, o que a gente está curando na gente auxilia para curar esse grande coletivo, né? Exatamente. E todas as ações que nós temos reverberam no mundo, né? Isso. Então, nós precisamos buscar esse bem comum, buscar realmente dar nossa contribuição, né? Fazendo cada um a sua parte ali dentro do seu local de trabalho, levando uma palavra amiga, um abraço para as pessoas que precisam, né? Isso faz muito bem. O fato do perdão, né? Quem perdoa o outro não está fazendo um bem para o outro, está fazendo um bem para si, porque você se liberta daquela carga, daquela mágoa. Então, é claro, né? As pessoas assim que passam por situações de violência, é difícil esquecer jamais, mas você aprende a conviver com isso de uma maneira tranquila e de uma maneira que você possa mostrar para que Ressignificar, outras né? pessoas ressignificar, exatamente. Uhum. Ressignificar, porque, na verdade, tem aquela... A Corina falou que ela estuda também o Morim. E a Júlia está falando que está orgulhosa das mulheres empoderadas. Olha que legal. Obrigada, Júlia. O que é interessante é que tem aquela frase, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você, né? De que forma que você sente essa ação que foi feita, e você ressignifica, né? Exatamente. Eu, durante muito tempo, fiz acompanhamento psicológico por conta dessas situações de violência, principalmente durante o período em que estava vivenciando, e sempre eu via, né, de muitas profissionais que a gente não muda o outro se o outro não estiver disposto a mudar. Então, né, não adianta às vezes a gente tomar para si aquela culpa e muitas vezes ficar pensando, mas por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Né? A culpa não é nossa, o problema não está com a gente, né? E sim com aquela outra pessoa que por N situações, enfim, Uhum, pode estar aflorando aquela violência, né? A pessoa que sim. comete a violência, ela também precisa de um acompanhamento, Não, né, não, de um tratamento, mas desde que ela aceite
não é uma outra pessoa, né, que vai fazer com que ela mude de opinião ali. Isso tem que partir de uma reflexão, da pessoa realmente aceitar a ajuda. Sim. E eu falo muito assim, Sandra, que a mudança é interna, é nossa, né? Então, a Sim, ideia dos alquimistas do agora é a gente mobiliza algo dentro da gente que repercute no externo, né? Que cria mudanças, que começa, de uma certa forma, atrair pessoas que pensam, que vibram na mesma forma, né? Daí se forma uma sim, rede. exatamente. Né, e que vão se encontrando, né, ao longo de várias histórias e vão construindo novas histórias. É, então, eu vejo que, através do projeto Renasce Mulher, ele me abriu muitas portas, que se não fosse através dele, eu não teria conhecido. Né? Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço aí para algumas pessoas já, que é a Vera, que é Aproveita. a Vera, que é coordenadora da Casa de Alice, aqui de São José dos Pinhais, né, que eu estive lá conhecendo, né, foi através do projeto. Sem dúvida nenhuma, a pessoa que está comigo sempre, que mais me incentiva, me apoia, é o meu esposo Alexandre César, né, que está sempre presente comigo, está aqui comigo agora do meu lado, dirigindo, Ah, que né, graça. é parceiro para todos os momentos, é uma pessoa que está comigo, sabe né, da minha história de vida, do que eu passei, então é uma pessoa que partilha das mesmas ideias, dos mesmos Que bacana. projetos, né? As pessoas com quem eu trabalho no CEMEI Maria da Piedade e tantas outras pessoas, né? As mulheres que estão comigo no projeto. E esse sonho que eu tenho realmente, né, Carla, de ampliar, de levar para muitas e muitas pessoas e, quiçá, um dia não me dedicar somente ao projeto, né? Sim, Somente a levar o projeto aí para muitos lugares. porque no momento que você for fazer alguma coisa no sentido de fazer o método que as pessoas podem reproduzir, né? Você vai Exato, estar né? fazendo mediações de outras pessoas também, né? Fazendo também o teu projeto. Exato, fazendo multiplicadores do projeto, né? Perfeito. Levando, possibilitando que outras pessoas também compartilhem as suas histórias de vida e assim vão ampliando, né? Vão levando para outros espaços. É o que o Matheus falou aqui, corrente do bem, Sim, né? Fazer uma corrente do bem. E você também fazer algo para você preparar outros multiplicadores, entende? Daí o exato. projeto vai se estendendo e vai abrindo, não necessariamente só em São José dos Pinhais, né? Em outros lugares também a gente pode ter esse projeto. Sim, como eu disse, né? O primeiro encontro do projeto ele foi lá em Pinhais em 2022. Ah, já foi em Pinhais, que legal. Numa ONG chamada Frapel, né? Fraternidade Peregrinos, porque eu também faço parte do Conselho da Comunidade lá de Pinhais. Como morei 40 anos lá, ainda não consegui me desvencilhar completamente. Eu estou nessa transição entre um município e outro, até porque minha família mora lá, né? Meus pais, minha sogra. Então, eu tenho esse envolvimento aí com a região metropolitana. Eu digo assim, onde abrir a É, porta para o Renato entrar, ele vai. ó, a Mari Cruz está chamando mulheres incríveis. Obrigada, Mari. Um beijo. Obrigada, Mari. A Mari foi minha companheira e é minha amiga de longa data, foi minha companheira aí também na campanha eleitoral o ano passado, aqui em São José. Beijo, Mari. Obrigada aí Inclusive, quando eu falei pela da oportunidade. proposta do programa, ela disse: Olha, eu tenho uma pessoa para se entrevistar na estreia, ó. Ela que indicou. Não, tenho um carinho muito grande aí. Gratidão, Mari, por você e por todos da rádio aí. Eu e a Mari, sempre que possível, a gente está junto aí nos projetos. Ótimo. E como é necessário, né, a gente se unir com pessoas que acreditam, né, nos propósitos, né? Exatamente, né? As pessoas que acreditam, assim como nós, elas abrem as portas, né? Essa possibilidade aí né, desse levar o projeto, de apresentar através aí da audiência da rádio, né, Amor e Vida, do teu programa, né?
os alquimistas do agora. Então, são oportunidades, porque é o que eu digo, né, Carla? Se não fosse através do projeto, eu não teria conhecido tantas pessoas, não teria tido a oportunidade de participar da história de vida delas, né? E eu realmente quero, é um sonho que eu pretendo realizar com a ajuda de muitas pessoas. Mas então vou falar uma coisa para ti, né? Você fala que você é mulher dos conselhos, eu vou dizer, você é a mulher dos conselhos, dos sábios conselhos também, tá? Obrigada. Não só dos conselhos institucionais, né? Mas também dos sábios conselhos. Ah, obrigada. Porque, olha, é muito bonito ver que alguém se preocupa em estender a mão para mulheres que estão nesse momento de novo, se renascer, né? Exatamente, porque assim, é mostrar que é possível, né? É mostrar esse caminho, é dar essa oportunidade, essa orientação. Nós temos também o grupo do WhatsApp do Renasce Mulher, que depois eu vou te adicionar lá, né, Legal. conosco. Então, nesse grupo ali, quando vem alguma dúvida, alguma angústia, alguém já responde, né? Ah, quando é que vai ser o próximo encontro, né? Para as participantes que estão mais recentes. Então, a gente tem daí o Instagram do projeto também. Então, quando a gente vê lá, de repente, uma oportunidade de um curso de formação, a gente já compartilha, uma vaga de emprego. É sempre uma, uma nova oportunidade na história da Ótimo. vida de cada uma. Olha, tá tão gostoso a gente conversar e não, mas temos tempo. É porque é impressionante, né? Quando o assunto ele flui, ele vai acontecendo, né? Ele vai Ah, sim, ele muito. funciona. A gente vai fluindo o assunto realmente e de uma forma tão tranquila, né? Tão natural. Né? Porque até você perguntou assim, quanto tempo que é o programa? Eu disse 1 hora. Aí, mas 1 hora é tão pouco da gente falar tudo, sabe? É Porque verdade, quando a gente. né? Porque o assunto é tão Pertinente, né? pertinente, mobilizador dentro da gente, né? Todo Sim, mundo quer se expressar de alguma forma, né? Quantidade de perguntas que a gente teve aqui também, né? E sim, é muito interessante porque você semeia, né? Faz a semeadura da proposta, né? E daí surgem vários terrenos férteis e outras pessoas que também se interessam de te trazer, né? Trazer exatamente. para outros ambientes também, né? Sim. E você sabe que eu sou da área de educação, mas eu Muito também. obrigada, Cacá. Ela está dizendo que a gente é simpáticas e espontâneas. É bom, obrigada, Kátia. Eu sou da área de educação, mas eu ainda quero, se possível, fazer uma segunda graduação em direito, porque eu gosto muito dessa área também, né? Então, pretendo aí, de repente, não sei se já, mas aí faltam aí uns 4 anos e meio para aposentadoria, talvez futuramente, porque até brinquei ontem que falta pouco tempo para me aposentar, e as pessoas falam assim, mas você não vai conseguir ficar quieta porque você é muito ativa. Eu disse assim, não, eu vou deixar de ser escrava de um relógio ponto, mas assim, claro que eu tenho outros projetos de vida, né? A gente Uma nunca pode parar. pós-carreira, né? É, o ser humano está Outra sempre em carreira. movimento, né? A gente não pode Uhum. parar, na verdade, a gente tem que buscar novos projetos, novos ares, né? Essa é a ideia, né? E então nos fala, onde é que a gente te encontra nas sextas-feiras últimas do mês Então, do projeto? na escola municipal Castro Alves, que fica na rua Antônio Dantas, número 1491, no Parque da Fonte. A escola ela fica literalmente bem nos fundos do Parque da Fonte ali. É bem próximo de encontrar. Estão perguntando se no projeto ampliam os voluntários no apoio através de novas pessoas. Tem voluntariado? Sim, sim, tem Tem. voluntariado, está sempre aberto para o voluntariado, serão sempre muito bem-vindos,
né? Porque é como eu disse, o projeto ele não se faz sozinho, né? Posso ter sido a idealizadora e a coordenadora do projeto, mas eu tenho que ter as pessoas comigo, né? Então também quero já agradecer as diretoras da Escola Castro Alves, a Vânia e a Yara, né? Que abraçaram o projeto, ajudam a divulgar o projeto no grupo dos pais, no grupo da comunidade, né? Estão sempre comigo ali. A toda a equipe da escola também, né? Que sempre libera os alunos, as alunas para participarem dos encontros, porque o projeto, Carla, quando ele começou, ele era nas quintas-feiras, mas aí, por conta de tá estudando, eu estava fazendo uma disciplina isolada do mestrado na UFPR, e eram nas quintas-feiras à noite, por isso que eu mudei o encontro para as sextas-feiras. Então, a escola sempre tem uma sala organizada, sabe? Eu tenho esse apoio, eu tenho, assim, eu tenho esses parceiros aí que estão sempre comigo. Que ótimo. E que mensagem que você deixa para as mulheres que querem se renascer? A mensagem que eu deixo é que por mais difícil o momento que você esteja vivendo, que você acredite que você é capaz de superar os momentos de tristeza, as angústias, e que você venha conosco participar do projeto Renasce Mulher, porque você vai encontrar um espaço de acolhida, um espaço de vez e voz, e eu tenho certeza que após participar de um encontro, você vai sair dali uma nova mulher fortalecida, preparada, e sabendo que é possível sim o recomeço de vida. Que lindo! A tua mensagem foi poética. Que lindo! Então, olha, eu tenho só para te agradecer. Eu achei linda a proposta. Eu já estava fascinada pelo título, pelo nome mesmo. Daí, conhecendo a proposta, conhecendo a pessoa que você é, que brilha teus olhos quando você fala do projeto, né? Aí eu só quero te agradecer esse momento dessa entrevista que você nos fez hoje. Eu que agradeço, Carla. Eu não tenho palavras, né? Aliás, a palavra é gratidão, né? Por poder compartilhar um pouquinho da história, né? Poder te conhecer também. Tenho certeza que, se você puder, você vai estar conosco lá no dia 26. Vou, sim. Né? E deixo aí o convite para todos que estão nos ouvindo e, né, nos assistindo, que venham conosco, convidem também outras pessoas para conhecer o projeto, porque a intenção é que realmente a gente possa cada vez ampliar mais essa corrente do bem, né? Que seja um espaço de vez, de voz, de diálogo, que possamos juntos E daí tem o Insta, que é @projeto Renascer Mulher, que né, orientar todas as mulheres aí. Então, eu quero deixar também daí o meu contato, né? Meu telefone de contato. joia, Então, qual é é? o 41, né? É o 41 98786 0770. Certo. Então, muito obrigada por ter participado da estreia, tá? Teve muito a ver Alquimistas do Agora com o projeto Renasce Mulher. A Mari já deixou o teu número aqui, né? E eu deixo uma mensagem. Se você é um empresário ou uma pessoa que se interessa numa proposta, empresário ou empresa, seja PJ ou PF mesmo, e se interessa numa proposta de Alquimistas do Agora para co-criar um mundo melhor, entre em contato comigo, 41 99 58 66 024. E vamos, assim como a Sandra Ferreira César, co-criar um mundo melhor. Obrigada, agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Quero deixar também o Instagram do projeto, Carla, né, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor e seguir lá também, ajudar a compartilhar. Então é @Projeto Renasce Mulher, tudo junto. Perfeito. Então, ó, muito obrigada, gratidão e vamos te prestigiar lá na sexta, então. Muito obrigada. Eu agradeço novamente aí pela essa oportunidade, né, de falar sobre o projeto. Como eu disse, para mim é muito mais que um projeto, é uma missão de vida, né, para poder ajudar outras pessoas e, acima de tudo, ver que outras pessoas também vão estar curadas como eu estou, né, porque a gente acaba se autoconhecendo, né, a gente se valoriza, é um momento de reflexão, porque eu acredito que Deus nos põe nesse mundo e cada um tem uma missão. Então, cada um tem sua história de vida e se tem que passar por momentos difíceis, é de cada um de nós, né? Deus passou pela cruz para nos libertar e aí não adianta a gente achar que está nesse mundo só para viver momentos felizes. A tristeza também faz parte, né? As frustrações, as angústias, então isso também é fortalecimento. Então, hoje em dia, eu tenho essa maturidade de parar e pensar, claro que eu não merecia passar pelas situações que eu passei, claro que não, mas se eu tive que passar de uma certa maneira e conseguir romper, que esse meu exemplo de vida sirva para que outras pessoas também consigam romper com a violência e consigam recomeçar suas vidas. Que lindo. E ó, a Corina está falando aqui, ó, parabéns pela entrevista, programa da Carla e o projeto da Sandra. Ela deu parabéns para nós duas. Obrigada, Corina. Obrigada a você e a todos aí, nossos ouvintes da Rádio Amor e Vida, né, do programa Alquimistas do Agora. E estejam todos convidados a conhecer e estar comigo lá no Projeto Renasce Mulher, dia 26 de setembro, às 19 horas. Então, até logo a todos e uma ótima noite. Até logo, obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, Carla. Gratidão. Gratidão.